Bom, olá, meu nome é Maria Fernanda Nogueira. Eu sou formada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense e em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e sou servidora pública da Fundação Biblioteca Nacional desde 2016. Desde que eu entrei na Biblioteca Nacional, eu trabalho na seção de manuscritos e um dos primeiros trabalhos que eu tive na seção foi relacionado à parte do arquivo institucional, que é o pedaço, né, série do curso de Biblioteconomia. Então, quando eu estava trabalhando com essa série, foi onde surgiu a ideia para eu fazer esse trabalho que eu estou apresentando agora, nesse ano, no CBBD 2024, que se chama As Relações entre o Departamento Administrativo do Serviço Público e a Biblioteca Nacional na Formação de Bibliotecários no Brasil. Como todo mundo sabe, né, o curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional ele foi o primeiro do país. Ele surge em 1911, por decreto, apesar dele só ter começado, ter tido a primeira turma a partir de 1915, e com a interrupção no meio, ele vai até 1969, quando ele é transferido para a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara, a FEFIEG, que é a atual Unirio. E então, o que acontece, né? Esse curso passou por uma série de reformas. A primeira delas vai acontecer em 1922, quando é formado o curso técnico, que o curso técnico, a ideia era juntar as instituições da Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional e o Museu Histórico Nacional para fazer um grande curso de capacitação para a formação de pessoal interno. Então, o objetivo do curso de biblioteconomia nesse período até 22, né, e quando surge o curso técnico, é formar os próprios profissionais de dentro da instituição. Só que esse curso não vai para frente, né, esse curso técnico, então tem essa interrupção entre 22 até 31, quando ele é retomado só como curso de biblioteconomia na Biblioteca Nacional, até a próxima reforma, que é a reforma de 1944. Então essa reforma de 44, ela vira uma espécie de divisor de águas, né, na instituição, no ensino da biblioteconomia, né, na instituição, no curso de biblioteconomia, porque existem dois modelos teóricos, né, que a gente diz, o modelo teórico que vai até 44, que é o modelo de formação do curso, que seria o modelo francês, baseado na École des Chartes, da França, que teria um cunho que algumas pessoas dizem humanista, né, mas que na verdade tem um foco na ideia de patrimônio cultural, né, na ideia de formação de nação, de formação cultural, então é um pensamento bem de patrimônio nacional, e vai ter uma mudança em 44 para o modelo que a gente diz que é o modelo estadunidense, que alguns chamam de tecnicista, mas que na verdade tem um foco especial na ideia da organização da documentação para acesso. Então existe essa diferença, de fato, entre a guarda do patrimônio e a organização para o acesso e a difusão e as bibliotecas públicas, que é esse modelo estadunidense. Então, o que sempre me chamou a atenção foi justamente o que aconteceu para que existisse essa virada de chave, né? Ali nesse meio do caminho, porque na verdade esse modelo teórico estadunidense ele já existia no Brasil desde 1929 com o Instituto Mackenzie em São Paulo. Então, de 1929 até 1944 a reforma é um gap muito grande de tempo, então não existiria essa influência paulista. Então eu sempre me perguntei de onde teria vindo essa mudança, qual era o contexto dessa mudança, por que só em 1944 a Biblioteca Nacional resolve fazer essa alteração do viés de ensino da biblioteconomia no Brasil. Foi aí que eu me deparei com muita documentação no Arquivo Histórico da BN sobre o curso de Biblioteconomia do DASP, né, que para mim é um ponto que passa muitas vezes, né, em muita parte da literatura da área, só como um ponto cronológico, né? Existiu esse curso, o DASP influenciou o currículo, mas como que isso se deu, a gente não tem tantas pesquisas a respeito. E foi que eu comecei a pesquisar, né? Essa pesquisa ainda está em andamento, e com essa documentação do DASP, o DASP, né, foi uma instituição que surgiu em 1938, no primeiro governo Vargas, né? E a ideia do DASP era justamente comandar uma reforma administrativa do ponto de vista econômico e da eficiência. Então, se pensava que o federalismo, né, brasileiro, o servidor público federal, ele precisava ser, hoje em dia, né, capacitado, hoje em dia, né, na época, capacitado, do ponto de vista da eficiência, da eficácia e da especialização para combater uma ideia da Primeira República atrasada, de um pensamento sobre o clientelismo. Então, queria-se trazer essa ideia da modernidade administrativa. E, se a gente for pensar em termos, né, internacionais,
O polo da hegemonia cultural muda também nesse período, né, porque a Europa entra em decadência financeira a partir do fim da Primeira Guerra, e os Estados Unidos passa a ser um expoente e passa a ser o modelo, né, do que se entendia de modernidade. Né? Os Estados Unidos é um representante da administração moderna internacional. Por isso, o DASP ele passa também a ser uma instituição que vai se voltar muito para esse ponto de vista estadunidense, né? Para como se entendia a administração pública estadunidense, e o governo federal ele incentiva os servidores, incentiva todos os seus funcionários a irem aos Estados Unidos para fazerem capacitações, programas de capacitação. Uma dessas pessoas que vai é a Silvia Grillo, né? Que foi uma primeira bibliotecária do DASP, inclusive, e ela vai sob orientação do Gustavo Capanema, ministro da Educação na época, e ela faz o curso de biblioteconomia dela lá, né? E a próxima bibliotecária também de lá, de Lídia de Queiroz Sambaqui, né, que foi brilhantemente pesquisada pela professora Nancy Oldoni, ela também é uma bibliotecária que vai fazer um curso de formação nos Estados Unidos, e elas já voltam com essa ideia de que a biblioteconomia brasileira, ela estava atrasada, porque a biblioteconomia brasileira ela não seguia o modelo dos Estados Unidos. Então, acaba que como que isso entra na Biblioteca Nacional, né? A Biblioteca Nacional passa a receber do DASP uma série de circulares ofertando esses cursos, né? O curso de biblioteconomia é um dos cursos que entra no DASP como um curso possível das pessoas fazerem os seus intercâmbios, né? E se formarem, se capacitarem nos Estados Unidos. Então, nas folhas de funcionário da Biblioteca Nacional, a gente também encontra muitos funcionários que estão afastados para os Estados Unidos e que estão também afastados para irem ao DASP. Né, para servirem o DASP. Em 1940, existe um decreto também que separa a carreira de bibliotecário entre bibliotecário e bibliotecário auxiliar, e o DASP, o curso de biblioteconomia do DASP, mais especificamente, vira responsável pela capacitação desses bibliotecários auxiliares. E essa capacitação, ela é eminentemente prática, né? Eles vão para as bibliotecas e eles aprendem as técnicas nas bibliotecas diretamente. Então, ele já tem essa pegada, né, que é um pouco mais voltada para a prática e processo, né? E os funcionários da Biblioteca Nacional, eles circulam nesse ambiente. Eles tanto vão para lá, quanto eles recebem pessoas também que estão se formando pelo DASP. E acontece que um dos exemplos, né, uma da documentação que a gente tem também no acervo aqui da Biblioteca Nacional, é um rascunho, né, de prova do Otávio Calazans Rodrigues. O Otávio Calazans Rodrigues ele foi um funcionário bibliotecário da Biblioteca Nacional que se licenciou e foi aos Estados Unidos para capacitação. Ele chegou a dar aula no curso de biblioteconomia na década de 30 de iconografia e cartografia por um curto período como substituto, e depois ele vai assumir uma cadeira no curso de biblioteconomia que é justamente de catalogação e classificação, que já segue esse modelo estadunidense de ensino, a partir de 1944 com a reforma. Mas antes disso, em 43, a gente tem o documento do curso que ele dava no DASP. Então, ele também participava do curso de biblioteconomia do DASP. Existia essa ligação muito grande, né, das duas instituições. E onde eu quero chegar com isso, né, no fim das contas? É para dizer que, na verdade, essa mudança da linha, né, de ensino da biblioteconomia da Biblioteca Nacional, ela não é simplesmente uma mudança de paradigmas. A gente vai deixar essa teoria para lá e vai pegar essa outra teoria e vai se aproximar da teoria que era usada no Instituto Mackenzie em São Paulo, como normalmente é dito, né, nos trabalhos. Ela, na verdade, vai fazer parte de um projeto político mais amplo de nação, do que se entendia, do que se pretendia como um Brasil moderno, e isso incluía o que se pretendia como as bibliotecas modernas, né? O que seria a biblioteca de um Brasil moderno? Então, o que seria a biblioteconomia que faria uma capacitação de profissionais de um Brasil moderno, né, para uma biblioteca moderna? E esse modelo, como ele passa a ser o estadunidense, a gente vê muito também em alguns trabalhos que se fala sobre a biblioteconomia na Biblioteca Nacional era atrasada, porque ela tratava de uma formação para os funcionários internos. E a gente vê esse discurso que é justamente o discurso político da época, a gente pensar que o que vinha antes disso, que veio pré-44 era atrasado, e o que vem depois disso, que vai ser a modernização, porque foi como se pensou nesse período. Então, eu queria trazer também essa reflexão um pouco para a nossa contemporaneidade, né? Ainda falta para mim, na minha pesquisa, ver a documentação que está na FEFIEG, né? Na Unirio, no caso, que era da FEFIEG. Falta
pesquisar um pouco sobre essa ficha dos funcionários para ter um levantamento dos alunos, principalmente, que é o que foi para lá, para ter um levantamento maior desse intercâmbio, como é que ele funcionou. Então, essa pesquisa ainda está em andamento, mas eu trazendo para o agora, né, para o hoje, eu acho importante a gente parar para pensar, né, a gente considerando esse contexto maior da biblioteconomia, a gente parar para pensar também qual é o nosso contexto hoje em dia também. A gente pensar qual é o contexto de nação, de biblioteca que a gente deseja, né? E, consequentemente, qual é o contexto de estudo, de ensino da biblioteconomia no nosso país. É isso, muito obrigada.